A Bíblia fala, eis que eu endurecerei o coração de Faraó, né? E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus quer que, na verdade, fazer sinais e maravilhas, Deus quer que o nome dele seja glorificado. E a gente vê, né, a gente vem vendo, né, desde o início do livro, que o poder dele pode ser glorificado no meio da dificuldade, no meio da resistência, né, no meio da dureza de coração. É o poder de Deus que vai ser glorificado ali. Olá, povo de Deus! Mais um podcast começando. Que bom ter você mais uma vez aqui no podcast bíblico. Vamos estudar o livro vivo, a palavra eficaz, a palavra que nos confronta e também nos transforma, que nos mostra o problema, mas também não só aponta, existe um problema, mas nos indica a solução, nos indica o caminho da resposta. E é Cristo, né? Que bom que nós temos acesso a esse livro, temos o privilégio de poder estudar mais sobre a palavra de Deus. Então já deixa sua Bíblia separada e aberta em Êxodo, no capítulo 7. Vamos estudar aqui a continuação do 6, falando de quando Deus anima Moisés a falar outra vez com Faraó. Vamos ver sobre o coração de Faraó se mostrar endurecido e também sobre a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. É a primeira praga que Deus manifestando o seu poder e confirmando ainda mais que ele é maior, que ele é soberano e que nada iria impedir dele resgatar e libertar o seu povo. E é claro que eu não estou sozinha para fazer esse estudo. Deus está aqui presente, você de casa está nos acompanhando. São muitas pessoas para além das telas, a gente não tem noção de onde essa programação está chegando, seja pela TV ou também pelo YouTube, mas aqui nos estúdios, quem está comigo para poder fazer esse estudo e acrescentar muito, são dois grandes homens de Deus. Eu começo apresentando o pastor Caio. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Muito obrigado, Ana Júlia, a todos os amigos que estão nos acompanhando. Eu creio que nessa programação você vai ser abençoado. Então fica ligado. É mais uma vez uma honra, Dona Júlia, poder participar, né, da explanação da palavra. E eu creio que a gente vai sair daqui entendendo, eu creio que a gente vai sair daqui forte, como essa pessoa que está nos assistindo também. Exato. E assim como Deus manifesta a sua glória aqui em Êxodo capítulo 7 e em toda a Bíblia Sagrada, ele quer se manifestar aonde você está, não importa onde. Pode estar dentro do ônibus, ouvindo com fone de ouvido, pode estar lavando a louça, limpando a casa, não sei. Mas que você esteja atento à voz do Senhor em tudo que ele vai falar no podcast de hoje. E pastor Newton também está conosco. E pastor, o senhor está do lado do seu futuro genro. Como é que está o coração do senhor com essa dupla? Seja bem-vindo ao podcast. Olha, graças a Deus eu tenho certeza que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E deixa eu insistir com você de casa aí, olha, participa com a gente, porque de verdade estamos aqui talvez como numa sala de casa para meditar na palavra, para conhecer mais de Deus, e eu tenho certeza que ele vai mostrar, não só na palavra dele, mas na nossa vida, o poder dele sobre nós e sobre todas as coisas, Júlia. É verdade, pastor. A gente vai ver isso em toda a Bíblia Sagrada. E essa transformação também está disponível para nós. E olha que dupla que separaram para hoje. Coloca na câmera geral aí. Pastor Newton, pastor Caio. E o senhor com o sogro, pastor Caio, tá tranquilo aqui ou não? Tem que estar, né? Tem que estar e creio que... Tá nervoso não, né? Não. Pastor Nilton é tranquilo, tem essa voz de trovão, vai ser tranquilo. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, vamos agora começar esse estudo. E é claro, apresentando esse momento ao Senhor, é isso que faz toda a diferença, é isso que vai tirar as escamas dos seus olhos, vai tirar essa venda. E um texto que você leu, mas não entendeu nada, você vai ver que a partir dessa oração, o autor, o Espírito Santo vai falar com você, no seu coração, você vai sentir a presença dele. Pastor Newton, você pode trazer essa bênção pra gente? Com certeza. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, em o nome do teu Filho Jesus, eu peço, age no coração de cada um agora, de modo, ó Deus, a abrir o nosso entendimento, para que a tua palavra seja revelada, para que os nossos olhos sejam abertos
e que de verdade possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E que neste dia o Senhor opere em cada vida para a glória do teu nome. É a minha oração em o nome de Jesus. Jesus, amém. Obrigada, pastor Newton. E agora a gente pode começar. Já estou separando aqui a Bíblia Sagrada e as anotações também. Você anote tudo também. Êxodo capítulo 7, no versículo 1, nós vamos ler assim. Então o Senhor Deus disse a Moisés: vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Aqui algo já me chamou a atenção ao fato de que Moisés seria como Deus. Não porque ele deveria ser adorado, venerado, né? Receber ali sacrifícios e adoração, não era sobre isso. Mas, pastor Nito, a gente pode observar que nós também, quando falamos segundo Deus, segundo a palavra de Deus, nós somos como deuses, no sentido de que nós temos a mesma condição, o mesmo poder, não por nós, não por nossa capacidade, mas se eu falo a palavra, as minhas palavras carregam poder. É como se ele nos desse, acredito, uma procuração. Exato. E falamos em seu nome, com a autoridade que pertence a ele, com o poder que é dele. E olha, toda pessoa que entende realmente isso e assume essa autoridade, alcança não só as suas vitórias, mas leva outros a serem libertos pelas forças malignas, das forças malignas, pelo poder de Deus, poder que é dele. Nós somos seus representantes. Como bem disse a irmã Júlia, o Moisés ele recebeu essa incumbência, essa autoridade, essa procuração, mesma procuração que recebemos, porque Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, em meu nome, ou seja, no nome dele, quando eu recebo essa autoridade, esse poder de agir em nome de Cristo, em nome de Jesus, foi a mesma autoridade que Moisés recebeu. E quando a gente fala do nome de Jesus, eu acabo até me lembrando da vara de Moisés. Sim. Porque, para mim, ela representa o que hoje é o nome de Jesus. Porque se observarmos, ele manda o Moisés fazer tudo com aquela vara. Sim. Hoje ele nos manda agir em nome dele, mandar o mal embora em nome dele, curar os doentes em nome dele, ou seja, a mesma autoridade era representada talvez por causa dessa vara. Sim, e ela é, não só nesse texto, mas a gente vê em outras situações, como já estudamos em outros programas também, de que a vara, ela é esse símbolo de autoridade. Tem um caso, se eu não me engano, tá ali em Gênesis, não vou me lembrar o certo a referência, mas de que aquela mulher pediu uma segurança e o homem entregou alguns itens dentre eles o cajado. Então ali ele estava se entregando, mas ao mesmo tempo entregando a sua autoridade. A gente vai estudar melhor quando chegar esse livro, né? Mas o ponto é esse, a autoridade, e você pode usar como filho de Deus, está em você, mas de repente a sua identidade no Senhor não está bem firmada. Então você não sabe quem você é em Deus e não sabe o que você pode fazer ali com o nome do Senhor, claro, com sabedoria, com entendimento. Mas quando falamos da palavra, nossas palavras não são as palavras da Júlia, mas se tornam as palavras de Deus, porque eu estou carregando o poder e a autoridade de Deus. E a gente vê que também está disponível para nós, e somos representantes do reino de Deus. E quando lemos aqui no versículo 3, aqui tem algo curioso, né? Vai dizer, mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. Vamos ler na versão revista e corrigida, vai dizer, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Pastor Caio, aqui tem algo emblemático muitas vezes. Então, assim, as pragas que a gente vai ver daqui em diante, toda a resistência de Faraó, era Deus que estava fazendo aquilo? Ou seja, em outras palavras, alguém pode pensar, mas então Deus, ele é mau, porque se aconteceu aquilo tudo, aquelas pragas, não era culpa de Deus. Faraó estava inocente, era Deus que estava causando. Esse pensamento procede? Na verdade, Deus ele estava permitindo para que o poder dele viesse a ser glorificado, né? A Bíblia fala, eis que eu endurecerei o coração de Faraó, né?
e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus quer que, na verdade, fazer sinais e maravilhas, Deus quer que o nome dele seja glorificado. E a gente vê, né, a gente vem vendo, né, desde o início do livro, que o poder dele pode ser glorificado no meio da dificuldade, no meio da resistência, né, no meio da dureza de coração. É o poder de Deus que vai ser glorificado ali. O coração de Faraó já iria se endurecer porque não queria que fosse afrontado alguém maior do que ele. Estava inclinado para aquilo. Ele já estava inclinado. Então Deus entregou ele, assim como vai dizer lá em Romanos, né? Os seus próprios desejos. Entregou os desejos do seu coração. Esse é o pior castigo que tem, né? A gente se entrega ao nosso próprio desejo. Então, a gente vê que esse é o real sentido. Não é que Deus é malvado, que a culpa é de Deus, que Faraó era inocente. Não é nada disso. A gente tem que interpretar a Bíblia Sagrada como um todo e entendendo que não foi no português que ela foi escrita, mas que existe toda uma simbologia e um idioma também por trás. Seguindo aqui, a gente vai ver, do versículo 4 ao 5, vamos ver que Deus vai encorajar novamente, né? Mas eu que vou falar, os egípcios vão se levantar, mas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E aí, só uma curiosidade, que no versículo 7 vai dizer, quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Só para você que fica botando aí limitação, né? Não, mas a minha idade já foi, meu tempo já passou, não, o que eu tinha para viver já foi. Pastor Newton, idade não é um problema. Não. Eu acredito até que não só a questão da idade, o endurecer do coração de Faraó, tudo. Porque desde o começo, se formos lá em Gênesis, Deus ele tem um propósito, se revelar ao homem, Sim. mostrar-se ao homem. E ele iria se mostrar ao povo que já não o conhecia, porque Abraão conheceu a Deus. Isaac, Jacó, eles conheceram Deus. Mas aquele povo estava no Egito Mais de 400 anos. 400 anos. Eles ouviram falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas tinha muita cultura do Egito, os hábitos do Egito. Verdade. Eles não conheciam. Eles precisavam conhecer, assim como o faraó precisava conhecer a Deus. Esse faraó não era o mesmo da época de Abraão, quando o faraó, na época de Abraão, o Egito era pequeno. E eu lembro bem que a Bíblia diz que o Abraão, com 314, se eu não me engano, 318, libertou o Egito de uma destruição. 318 empregados, não eram nem soldados, ou seja, os empregados de Abraão era maior do que o exército de Faraó. O Egito era minúsculo. E aquele Faraó conheceu o Deus de Israel. Mas isso passou. Então, nem Faraó conhecia a Deus, nem Israel conhecia a Deus. Deus queria se mostrar para eles, Deus precisava se revelar a eles. Eles precisavam entender quem era Deus. E aí, Deus, ele permite a dureza do coração de Faraó, para quê? Para mostrar para o Faraó, olha, você não é Deus, sou eu. Para Israel, até mesmo para que através, como a irmã bem disse, ele já tinha essa dureza, o Faraó, ele não ia aceitar isso. E Deus precisaria baixar a bola dele e dizer, ó, você não é o que você pensa, há um Deus maior do que você. Mas Israel precisava entender isso, e através das pragas, porque o povo de Israel também estava adorando outros deuses, como a irmã bem disse. Ele já não conhecia o Deus de Israel. Alguns adoravam outros deuses, tinham até imagens, carregavam coisas que não deveriam carregar, e Deus precisava se revelar a eles. E aí nós vamos ver daqui a pouco que ele começa com as pragas, e eu tenho sim no meu coração, e creio que foi isso, para que Deus se revelasse. Deus começou com as pragas, não maltratando o povo do Egito, mas derrubando aquela crença, aquela certeza de que, por exemplo, o Nilo era um deus, porque não era. O Osíris era nada mais, nada menos do que uma entidade que precisava ser mostrada como realmente era, que ele não era realmente o Deus da vida. O Deus da vida é um só, é o Senhor. Exatamente. E a gente vai chegar nessa parte e é fortíssimo quando a gente vê Deus se mostrando, Deus se revelando em cada uma dessas pragas.
e estava ali desmoralizando cada um daqueles deuses, falsos deuses que o povo do Egito estava adorando. E Deus se manifesta de tal forma, pastor, até já adiantando um pouco da história que a gente vai estudar, mas a gente vê que alguns estrangeiros foram com o povo. Até porque, quando nós vamos ver a lei, quando diz lá, vamos ver em Êxodo também, mas Levítico e assim por diante, tem leis para os estrangeiros. E por que tem leis para os estrangeiros? Ou melhor, vamos ver quando o povo quer comer carne, né? Eles estavam sendo levados pelos interesses dos estrangeiros. Ou seja, tinha povo lá que não era propriamente o povo de Israel. Ou seja, Deus se manifestou e já era um apontamento para a expansão também do reino de Deus para os gentios. Olha como tudo se conecta, né? E aí, seguindo aqui, vamos ver agora sobre Arão e o bastão, essa vara, essa autoridade. Versículo 8. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e jogue no chão, na frente do rei, e o bastão virará uma cobra, uma serpente. As traduções mais antigas, as mais originais, tem a tradução Septuaginta, né? Vai trazer a palavra até dragão, né? Para a gente poder entender melhor o que o texto real quis dizer. Mas aqui diz cobra, serpente. Versículo 10. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, né? E com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e elas viraram cobras, serpentes. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. Então, a gente vê algo maravilhoso. Primeiro, o porquê de ser serpente. Já vou entrar nesse mérito, mas, pastor Caio, a gente vê que o diabo, das estratégias do diabo que a gente sempre vê, e estamos estudando sobre isso também, né, para ficar mais atento. Uma delas é sempre imitar. É sempre pegar aquilo que Deus faz e imitar, tentar, na verdade, né? Porque ele faz uma imitação meio fajuta. Exatamente. Uma imitação que não vale muita coisa. Mas ainda assim, mesmo realizando, a gente vê a superioridade de Deus desde já, quando o bastão de Arão engoliu as demais. Ou seja, o poder de Deus é infinitamente maior. Exatamente. Como a senhora falou, o diabo ele sempre vai querer imitar, né? Ele vai ter estratégias para imitar aquilo que é de Deus e para enganar. Né? Porque o diabo ele é um enganador, ele quer enganar as pessoas, né? E aquela pessoa que ela não tem o discernimento do Espírito, ela acaba caindo no engano. Mas você vê que sempre o poder de Deus, né? Ele supera a força do diabo, porque o diabo ele não tem o poder, ele tem a força, mas o poder de Deus vai superar. E o que me chama a atenção, dona Júlia, só fazendo um adendo a essa vara, né? Que depois vai ser usado lá na transformação da água com sangue, isso me chama a atenção, eu fiquei encucado com aquilo, eu falei, meu Deus, o que significa essa vara? Além da autoridade, eu entendo que essa vara significa a palavra. Por quê? Eu até anotei aqui, né? Porque esse cajado é usado de uma forma multiforme, é usado de muitas formas, né? Você vê ele sendo usado ali nessa primeira praga aqui, transformando a água em sangue. Você vê ele sendo usado aqui, transformando a vara numa serpente. Você vê ele sendo usado lá, quando o povo vai passar pelo Mar Vermelho. E eu entendo que a palavra é assim, a palavra ela é usada de multiformas. Se eu quero a palavra, né, para a vida financeira, eu tenho. Se eu quero a palavra para a saúde, eu tenho. Se eu quero palavra para a família, eu tenho. A palavra de Deus ela é usada de uma multiforma. Eu anotei aqui também, aquele cajado era a base, porque eles se apoiavam naquilo ali. E a palavra de Deus também é a nossa base. A gente nunca pode se apoiar, como o pastor comentou. O faraó, ele se apoiava no entendimento dele, achando que ele era Deus. Só que aquele cajado significava também uma base, um apoio. E a palavra de Deus tem que ser o nosso apoio hoje. E outra coisa que eu anotei aqui para encerrar é que ele não pode ser usado de uma forma errada. Aí eu lembro daquela palavra que Deus fala para Moisés, fala a rocha. Ele pega o cajado e fere a rocha. Ele usou o cajado, um instrumento que representava a palavra. O que eu entendo aqui? É que se a pessoa usar a palavra de uma forma errada,
aquilo ali também pode ferir as pessoas. Por isso que a gente vê no dia de hoje muitas pessoas também sendo enganadas, porque às vezes tem pessoas que ela usa a palavra da forma errada. Ela pega um texto fora do contexto, aí eu ouvi uma frase, né? Com pretexto de fazer algo errado. Você quer voltar o seu coração ao Senhor? Se Deus te chama hoje, o momento é agora. Não espera amanhã, não espera mais 5 minutos. É agora. Volte-se para o Senhor e aprenda o valor real da palavra. Se apoie na palavra, como o pastor Caio falou, porque ela vai te dar estratégias para você vencer o inimigo diante das estratégias dele e também estratégias para tudo, para o mar vermelho, né, pastor? Exatamente. Para tudo, para todas as coisas. Ela é tudo que nós precisamos. Então, a gente vê que o poder de Deus é superior. E só para não ficar por dizer, eu disse, né? Por que serpente? Era um símbolo de poder real e divino no Antigo Egito. Simbolizava poder, proteção e uma autoridade real. E os faraós usavam até na coroa deles, usavam o símbolo da serpente. Ou seja, eles estavam divinamente, né? Entre aspas, autorizados a governar. E mostrava também a ligação da serpente com forças espirituais, protetoras do império, no caso maligno. Então, quando ali o bastão de Arão vence as demais serpentes, ele está mostrando: o meu governo é superior. Você pode até ter um poder, mas o meu é superior, o meu é maior. Você pode até ser o valente, mas eu sou o mais valente. E para a gente poder já se encaminhar para o final, nós vamos ver aqui do 14 ao 25 a primeira praga, as águas se tornando sangue. É mais uma demonstração de autoridade, porque o Nilo, pastor Newton, era considerado sagrado, era a fonte da agricultura, era a fonte de vida, né? A gente sabe, água é vida, a gente aprende isso na escola. E aí nós vemos que a primeira praga já vem desmoralizar esse rei. E muitas pessoas vão tentar falar assim, pessoas que não creem na Bíblia Sagrada, ou tentam achar algo racional meramente, né? E falam que se tornaram sangue vermelhas por conta da terra vermelha. Mas me explica então como é que a água lá da tigelinha de madeira do egípcio se tornou em sangue também. O poder de Deus é maior, né, pastor? O poder de Deus é maior e a coisa ali foi real, né? Transformou-se em sangue ao ponto, se fosse só barro vermelho, os peixes não morriam. Exato. Os animais não morriam, né? Não haveria aquele cheiro horrível no local. Sim. Houve realmente uma coisa muito séria. E eu creio, repito até que já até comentamos anteriormente, era realmente para dizer: eu sou o Senhor. Era Deus se revelando, se mostrando. Não é Osíris, né? O Osíris era considerado, o Nilo, né, que era o Osíris, era considerado o Deus da vida e o Deus da morte. Ou seja, alguém que tinha poder sobre vida e morte. E Deus foi lá e disse: não é você que tem esse poder, sou eu. E quebrou tudo aquilo. Eles acreditavam realmente, como a irmã bem disse, e é verdade, né? O Nilo era a fonte de vida do Egito. Eles não padeciam, não sofriam, mesmo vivendo em uma terra em meio a um deserto, próximo ao deserto, havia aquele Nilo ali, havia o rio. E Deus disse: olha, quem criou isso foi eu. Quem deu isso para vocês foi eu. E adoravam a ele. E aí o Senhor Deus vai e transforma em sangue, usando a palavra, a autoridade, o poder, o nome de Jesus, a mesma vara, que se nós hoje aprendemos a usar, crendo realmente naquilo que Deus nos revela, de verdade, seja poder que for, que Satanás tem, às vezes tem sobre a vida de uma pessoa e está levando para o vício, para a destruição, acabando com a família, levando talvez para práticas que vão realmente levar à morte. Alguém disse: não, mas aquela pessoa não tem mais jeito. O nosso Deus é um Deus que tem sim poder sobre a vida e a morte. Ele é Deus que faz essa morte cessar. Eu até citei o texto que tem o valente na casa, mas chega aquele que é mais valente e tira e limpa aquela casa e adorna aquela casa. Essa transformação que Deus quer fazer no seu coração, na sua casa, em toda a sua vida, em todas as áreas. A palavra, ela é esse agente transformador. Aí os mágicos do rei foram lá e repetiram a mesma praga, conseguiram através ali da magia, mas você vai ver que daqui para frente nem todos eles vão conseguir fazer, e é realmente Deus desmoralizando os deuses que eles acreditavam. E aqui no 23 fala, né, que o faraó
Faraó, pelo contrário, ele não ficou impactado. Ele falou, então voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. E aí no 25, e passaram 7 dias assim. E depois o Senhor, Deus, bateu nas águas do rio Nilo e aí voltaram ao normal. Mas você vê como que o Senhor é poderoso. E quando fala do rio Nilo, só para a gente finalizar, ele é uma fonte de recursos, como eu falei aqui, sustentava a agricultura, a vida e tudo mais. Era uma fonte muito necessária. Mas aí a gente pode encarar também, como por exemplo, né? Tem coisas na nossa vida que nós consideramos indispensáveis. Trabalho, dinheiro, de repente para alguns, status, relacionamento, sucesso, controle, né? A gente tem essa necessidade muitas vezes. Prazer, reconhecimento. Só que todas essas fontes podem se tornar ídolos. Mas Deus vai lá e mostra que Ele é maior, que Ele é ilimitado. Então, examine o seu coração. Veja que deuses estão habitando aí no seu coração. Deuses modernos, né? A gente pode se dizer assim. E tenha coragem de viver uma fé que é exclusiva para o Senhor, que agrada o coração de Deus. Para a gente finalizar, vamos ao comentário do missionário R. Soares, e ele diz assim: a partir da primeira praga, Faraó conheceria o Deus dos hebreus e a grandiosidade do seu poder. A ordem dada pelo Senhor a Moisés era que estendesse a sua vara contra o rio Nilo e que, então, as águas se tornarem como sangue. Essa praga trouxe grande destruição ao Egito, pois por 7 dias suas águas cheiraram mal, de tal modo que os egípcios sentiram náuseas e os peixes morreram. O Altíssimo quis mostrar a Faraó que era mais poderoso que os falsos deuses do Egito. Deus quer manifestar esse mesmo poder em nossa vida, para que o império das trevas possa recuar. Quando realizamos a obra do Senhor e proclamamos os seus grandes feitos, tornamos o seu nome conhecido não apenas aqui na terra, mas também no mundo espiritual. Muito obrigada, missionário R. Soares e pastor Newton. Muito obrigada. Podcast bíblico sempre de portas abertas para o Senhor. E, por gentileza, quem é da região de Olaria não pode ficar de fora da bênção que está sendo ministrada lá na Igreja do Senhor. E fala pra gente, pastor, os cultos deste domingo, quais são os horários, por favor? Todos os domingos, 8 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite. O endereço é fácil. Rua Barreiros, 1195. Lugar onde eu creio, irmã Júlia, que Deus tem operado e tenho visto Deus operar e vai operar na sua vida também, em nome de Jesus. Se a senhora me permitir, o Instagram da igreja é IIGD Olaria RJ. Participa com a gente lá também, acompanha os testemunhos. Eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar muitíssimo, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Newton. Eu que agradeço, me sinto honrada aqui pela presença do Senhor e tenho certeza que o pessoal de casa também foi muitíssimo abençoado através daquilo que o Senhor veio acrescentar no podcast bíblico de hoje. E pastor Caio, também não posso deixar de agradecê-lo. Muito obrigado por ter vindo, por ter somado aqui com a gente. Aprendemos muito através do que o Senhor veio trazer para nós também. E fala pra gente, quem precisar de um atendimento, receber uma palavra de fé, quem quiser encontrar o Senhor, como é que faz, pastor? Fala pra gente. Eu que agradeço, dona Júlia, muito obrigado pela oportunidade, pela honra de estar aqui. Agradeço, a oportunidade de verdade, é sempre bom explanar a palavra. E nós estamos ali na Praça Armando Cruz, número 120, no shopping Tem Tudo de Bom, auxiliando nosso líder estadual, pastor Michael Marques. Diariamente, a igreja ela está aberta, às quartas, sextas e domingos, desde as 5h30 da manhã e vai até às 9 horas da noite. Às segundas, às terças, às quintas, está aberto a partir das 8 horas da manhã e você pode ir lá, porque com certeza nós estaremos lá para te atender, para orar por você, para dar uma orientação que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. É um verdadeiro hospital, um Exatamente. Centro de treinamento também, como o pastor Michael fala, e precisa sim estar de portas abertas para receber aqueles que estão precisando de ajuda, de um socorro e querem aprender mais de Deus, essa autoridade que temos em Jesus. Então, muito obrigada, pastores, e obrigada a você de casa, pelo seu carinho, você que está sempre conosco, estudando a Bíblia
sagrada e é um privilégio, não é verdade? Então já faça um estudo, aquela leitura prévia de Êxodo, capítulo 8, e volte para mais podcast bíblico. Eu aguardo cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!